Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso SaraCast, nosso podcast encontro semanal aqui com grandes celebridades, analistas, estrategistas, personalidades aqui do mercado financeiro, né? E hoje a gente está aqui com duas pessoas que resumem tudo isso, né? Todas essas qualidades aqui, que é o Luiz. Pô, Luiz, eu queria primeiro agradecer, mas antes de falar que a gente já se conhece, já tem uns bons 3 meses aí, né, Luiz? Então acho que somam... São 3 meses de conhecimento. Muito obrigado aí pela presença, pela participação. Que é isso, prazer é nosso estar aqui. E agora conhecendo a Carol também, que é responsável pela parte do research lá de fundos imobiliários na EQI, certo? Exatamente. E é engraçado como esse mercado ainda tem muito para crescer, né? É um mercado fantástico e a gente vai falar um pouco disso. E aí, Luiz, eu queria já que você falasse aqui, a gente acho que dispensa apresentações, né? São o Head... estrategista, o pessoal costuma colocar umas palavrinhas em inglês para dar né? Global Head Research da EQI Investimentos, né? Que tem feito um trabalho fantástico também na parte aí de alocação de recursos, gestão, assessoria, e agora também acho que valorizando cada vez mais essa parte de pesquisa proprietária, né? Na verdade, a gente... Primeiro, boa noite, né, pessoal? Tudo bem? Essa iniciativa de criar a área de research, ela vem no bojo da transformação da EQI numa corretora, sim. Né? A gente está em vias de começar a operar como uma corretora em breve, está cumprindo os últimos passos dos processos enfim, junto ao Banco Central e os outros procedimentos. E para ter uma corretora você tem que ter essa e aqui você falou, o pessoal gosta de colocar palavras em inglês, a gente tem que ter um esforço desse de pesquisa de investimentos até para poder orientar o assessor não pode dar recomendações, sim. Então a gente tem que ter esse negócio disponível para poder dar suporte para o assessor. E essa foi a estratégia. A estratégia é uma estratégia de complementar o mercado, complementar o que a gente encontra disponível, e até porque, enfim, e aproveitando um pouco da minha experiência, assim, a gente é velho e vai ganhando experiência, então é usar um pouco dessa experiência do que a gente viu no mercado para criar um produto de research que seja um pouco diferente e complemente o que tem disponível para as pessoas físicas aí que são nossos clientes. Sim. Mas acho que a gente fica meio sem jeito de falar assim, mas o mercado, principalmente capitais, principalmente o mercado de capitais brasileiro, a gente precisa de experiência, né? A gente precisa de bagagem, a gente precisa de... Assim, eu falo para todo mundo, aqui a gente tem... A cada 4 anos, tem um presidente que sai, que cai, a gente tem inflação alta, a gente tem juros que voltam para 20, depois volta para 2. Então, isso que eu falo assim, tem muita coisa que tem no livro e tem muita coisa que não acontece, né? O que tá escrito no livro, né? Na teoria. É verdade. E não é que as coisas se repetem, não é que você fala assim, não, puxa, eu já vi isso acontecer, a pandemia, eu já vi acontecer, eu me lembro de 1900. Não, mas, entendeu? Tem certas coisas que você vê acontecendo e você fala, não, aconteceu coisas tão ruins quanto essas, ou piores sim. Até no passado. E nada de diferente aconteceu. O mercado continua, todo dia abre e o mercado está lá disponível. Sim. Então, no mínimo, te dá uma certa tranquilidade de manter assim, a sua cabeça em cima do seu pescoço e falar, não se desespere, talvez não seja tão drástico e tão fim do mundo quanto você está imaginando. Eu vejo de vez em quando as pessoas falam, não, eu me lembro de 2008, tá, eu achei que o mundo ia acabar, tá. Eu me lembro de 2008, eu estava numa outra posição, bem verdade, mas eu estava no dia que a Lehman quebrou, eu estava embarcando para Vitória, estava no aeroporto de Navegantes embarcando para Vitória, junto eu era parte do grupo que estava ajudando a decidir qual era a localização da próxima fábrica que a WEG ia fazer. E a gente estava indo visitar a Vitória, onde de fato a gente acabou acertando. E daí eu tinha um BlackBerry naquela época, né? Eu mostrei pro BlackBerry. Você precisa traduzir isso daí que o pessoal nem explicar pro pessoal. Um telefone das antigas. E daí eu mostrei pro diretor que era o cara que era o líder, tá? Eu mostrei pra ele, quebrou a Lima. Ele falou, não importa, amanhã tem motor. Vambora. E a gente tocou e a fábrica foi construída, emprega 3.000, 4.000 pessoas hoje em dia. A vida segue.
Sim, sim, sim. Então, na pior das hipóteses, te dá essa tranquilidade de saber, talvez não seja tão dramático assim, enfim, mantenha calma, não vai ser tão ruim assim no final das contas. E Carol, só para explicar para todo mundo tá vendo, quem tinha BlackBerry era só, tipo, 3 pessoas numa empresa de 100 mil funcionários. 3 pessoas que tinham BlackBerry. Você ficava assim, cara, o que é aquilo ali, né? Como é que faz? O que esse cara faz? Como é que o cara acessa e-mail ali, no telefone que só liga, né? Era daquele azulzinho ainda, cheio de botão, assim, era um negócio que você chegava no meio do dia, você já tava com dor no dedão, porque era difícil de digitar, então era muito engraçado. Mas, o Luiz, a gente vai falar um pouquinho mais também, que vocês vão fazer o evento Money Week, né, daqui a pouquinho. Acho que a grande discussão a gente tem um cenário econômico global super desafiador, acho que vai ser um grande debate, e também aqui a gente tem um cenário pós-eleitoral. Mas a pergunta quando perguntam para você, né? Imagina que a Money Week agora é Luiz, a EQI, a estratégia, né? Primeiro falando assim de alocação global. Pô, a gente tem S&P 500 caindo 25%, né? Pelo menos, como você falou, eu falo pro pessoal 2009 até 2019, eu acho que o investidor que investiu R$1, $1 nos Estados Unidos ficou muito mal acostumado, né? Então, só subia, tudo dava certo, 20 vezes lucro, tudo bem, é 30 vezes lucro. Aquele re-rating, né? Alucinante. Como é que vocês estão, assim, até falando um pouquinho de Money Week, se quiser citar o nome de outras pessoas que vão estar lá, enfim, estrategistas, gestores, mas como é que está a visão de vocês falando um pouquinho de fora, né? Um pouquinho dessa alocação? Eu acho que a Money Week vai ser legal porque ela vai acontecer numa época particularmente boa, vai ser logo depois da eleição, e a gente vai ter uma visibilidade um pouco melhor dessas coisas, muito embora a gente ache que em alguns aspectos a visibilidade não é ruim já hoje em dia, tá? Mas vai ser bem interessante porque a gente vai trazer gente diferente, para dar diferentes perspectivas desse evento. Então você vai conversar com desde do economista, do gestor de recursos, da empresa de capital aberto, de todos, do cara que fala de geopolítica, para trazer todas as perspectivas, formar esse mosaico para a gente ter uma visibilidade um pouco mais clara do que a gente acredita. Do ponto de vista do nosso cenário, como é que a gente está vendo as coisas lá na EQI Research, é o seguinte, a gente acha que você tem uma situação, pela primeira vez em muito tempo, o Brasil saiu na frente, fez um esforço de correção de rumos antes dos países envolvidos, e a gente está chegando próximo do ponto de começar a colher os frutos desse esforço, que foi dolorido, enfim. O Banco Central subiu rapidamente e drasticamente a taxa de juros, subiu de 2 para quase 14, não é pouca coisa, num espaço de tempo muito curto. Que está sendo, num certo sentido, reproduzido pelo que o Fed está fazendo agora, guardadas as proporções e certas. A escala é um pouco diferente, mas enfim, o que o Fed está fazendo agora também é um movimento super rápido, muito intenso. Meio que depois de ter arrastado o pé durante algum tempo, as condições políticas de cada um são diferentes, naturalmente, mas está meio que reproduzindo o que a gente fez. E a gente está numa posição um pouco melhor nesse sentido. A gente acha que, por exemplo, e essa é uma grande diferença em relação a todo o histórico. A gente está passando por essa eleição e tem propostas para todo quanto é lado, algumas particularmente mais ou menos populistas, tá? E o mercado está razoavelmente confiante, porque pela primeira vez a gente tem uma estabilidade do Banco Central. A autonomia do Banco Central sim. É uma enorme diferença nesse cenário. Sim. Então, dá para a gente construir um cenário com razoável probabilidade de que o ano que vem a inflação é cadente em relação a esse ano, o juro nominal cai, talvez não caia tão rápido quanto a inflação, vai cair, mas vai cair. E isso vai abrir um impacto, vai ter um impacto e vai abrir uma oportunidade principalmente para as coisas relacionadas ao mercado local. Tá? As coisas relacionadas ao mercado externo, as coisas mais relacionadas a commodities, a gente tem um cenário bem mais desafiador. A definição de recessão americana é um negócio que acontece a cada 7 anos, né? Sim. Essa aqui já tem 12 que não acontece se a gente não contar com a pandemia. Então tá, num certo sentido, tá meio que maduro e é meio que falas contadas que isso vai acontecer. Então, a gente está
moderadamente construtivo, a gente está otimista num certo sentido para o ano que vem. Quão otimista a gente vai ficar depende um pouco de quão ruim fica essa parte exposta ao setor externo. Porque no parte do setor interno a gente acha que tem uma visibilidade razoável. Num certo sentido, você me pergunta, eleição. A gente acha que a eleição tem impactos mais de médio e longo prazo. Quem quer que ganhe a eleição vai ter um impacto mais de longo prazo. Enfim, você tem escolhas e caminhos aí a serem feitos. Mas para 2023 e, num certo sentido, até 2024, é um cenário razoavelmente dado, não tem nem muito espaço para ter muita piora, entendeu? Sim. Até uma alocação, até uma brincadeira que a gente fez durante esse ano 2022, para quem fala um pouco mais de global, Brasil no meio do global, foi um long short ali que a gente falou assim, EWZ contra S&P 500, né? Ou seja, Brasil contra mundo, contra Estados Unidos. Deu super certo. Mas para quem está escutando hoje, você acha que continua esse call? Eu acho que continua por algum tempo ainda, né? E a gente já viu alguns episódios, estou lendo o S&P nos últimos meses, a gente vê alguns episódios desse bear market rally, né? Que a gente viu no começo dessa semana. Mas setembro foi horroroso também, né? Foi quase mas ele sempre dá aquele rally, ele dá aquele rallyzinho, que são os dias que o S&P mais sobe é no meio do bear market. É onde você tem as variações diárias mais intensas de alta. Que faz todo sentido, né? Sim. Que é aquela hora assim, será que a gente chegou? Eu acho que a gente não está no ponto de capitulação, o Fed vai continuar subindo os juros, o Fed não vai parar talvez tão cedo quanto o mercado chegou a imaginar em algum momento. Então, esse trade eu acho que dá certo ainda por algum tempo. Eu não sei quanto tempo, mas ele tende a dar certo por algum tempo. Eu acho que o Bovespa, a gente vai ter uma situação onde o Bovespa vai estar começando a se beneficiar da queda de juros no mercado doméstico, e lá fora ainda vai estar sofrendo porque o Fed vai subir 75 agora, provavelmente o call do nosso economista lá da Asset é que sobe 75,05. Ele vai para 5 e pouco, é uma pancada. Caramba. Acima do que está na curva. É uma pancada. Então, e ainda assim a inflação, quando ele estiver fazendo a última alta lá, a inflação ainda vai estar em 4 e pouco. Cadente, mas ainda em 4 e pouco. Quer dizer, não é aquela situação que você fala assim, não, está na hora de parar. Não está, né? Pode até ser que a dinâmica esteja ok e tal, mas tem que ter uma certa dose de fé aí no negócio. Então, do ponto de vista de, tipo assim, o S&P capitulou, tipo assim, chegou àqueles estágios do luto, né? Pronto, aceitou, tal, beleza, chegamos no fundo, tá, agora dá para começar a olhar para cima, ou vai ter alguma coisa mais para baixo. Acho que a gente não tá nesse ponto ainda, e talvez não esteja por algum tempo ainda. Tá. E só para puxar um pouquinho aqui para o Brasil, a gente tá vendo ainda uma saída constante, provavelmente lá na EQI também, isso é o mercado inteiro. Na saída não, essa migração, né, dos FIAs, né, dos fundos de investimento em ações e acho que entra um pouquinho também fundo imobiliário, pelo menos, né, a gente não está tendo mais aquele aumento, né? As emissões diminuindo. E a gente está indo tudo isso para renda fixa, tradicionalzão, assim, sabe? Não está nem na renda fixa, assim, um crédito, está indo para um CDB ali. Como é que está o recado de vocês nesse impasse? Pô, a gente tem juros altos que deve permanecer por um tempo, mas ao tempo as ações ainda estão baratas, estão muito descontadas em termos de valuation, né? A gente acha que é o momento de começar a considerar isso. Na verdade, enfim, sou da outra daquelas coisas que vem com a experiência. Eu acho que market timing é sempre você faz por conta e risco, porque você sabe que você vai errar. Eu não sei quando é o time exatamente, mas eu acho que você está chegando perto do momento de começar a considerar. Eu acho que essas coisas é um movimento que você vai fazer. Eu acho que a gente viu esse movimento acontecendo. É interessante que boa parte das pessoas ainda estão fazendo esse movimento, atrasadas, estão comprando no topo. E eu acho que daqui para frente o movimento tende a refluir. Se a gente tem juros caindo em algum momento no começo do ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem, pode ser mais para o meio, meio para o fim, mas em algum momento a gente vai começar a ver juros caindo, e à medida que essa perspectiva vai ficando mais clara, o mercado vai começar a colocar isso no preço dos ativos de risco.
Então, bolsa começa a andar, principalmente os negócios domésticos relacionados à taxa de juros começam a andar, coisas como fundo imobiliário, por exemplo, a gente acha que tem uma migração dentro de fundo imobiliário, por exemplo, de papel para tijolo. Sim. Entendeu? Todas essas coisas que meio que refletem essa movimentação. É para começar. Eu estou dizendo para começar a fazer isso e fazer tudo isso agora em outubro? Não, mas eu acho que é um negócio que você tem que começar a refletir desde já e começar a tomar essas decisões desde já. Porque algumas coisas de fato estão realmente muito, muito em conta. Você tem coisas que estão realmente bem amassadas. Você tem oportunidades bastante interessantes de empresas que estão cumprindo o plano de negócio delas, estão cumprindo exatamente o que elas prometeram, tá? E não estão e tomam pênaltis de precificação a troco de nada, troco de má vontade, de um ambiente ruim. É difícil você imaginar uma situação. Para quem tem uma perspectiva um pouquinho mais longa, tal, é difícil imaginar um ambiente tão bom quanto esse, assim, em ações, no certo sentido, em fundos imobiliários de tijolo, tal. Aí vai começar aquela guerra interna, né? Daqui 2 semanas, depois da Mana Week, né? Será que vem para ações ou vem para fundo imobiliário, né? Aí vai ter que começar aquela disputa. A gente acha que são coisas que a gente estava discutindo isso ontem, a gente fez uma live, a gente estava discutindo então isso. Então vou deixar anotado aqui já, né? Daqui até dezembro de 2023, quem sobe mais, né? Ibovespa ou... né? Quem sobe mais? É o Ibovespa. Tem que ser. O Ibovespa tem mais volta, certo? Na verdade, a gente sempre fala isso pro pessoal, né? Digamos que seja você tem aqui um espectro, né? Aqui desse lado você tem renda fixa pura, aquela que você falou, o CDB do bancão, tal, o título público federal. E desse lado você tem bolsas, tem ações, tá? Não vamos nem citar, não. Tem o BOVA11. Mas não são só 2 estados, assim, um negócio discreto. Você tem todo um espectro de coisa aqui no meio do caminho. Você começa a vir para cá, um fundo de papel, um fundo imobiliário de papel, é quase que uma renda fixa, marcada a mercado, mas é uma renda fixa. Você vai indo em direção aqui, tem algumas coisas híbridas aqui no meio do caminho, daí você tem um fundo de tijolo, que é quase como uma empresa que tem que pagar 100% de dividendo. Sim. E tem que te voltar para pedir dinheiro sempre, toda vez. Até o cara que tem ação e é uma empresa de crescimento e nunca te paga o dividendo e se autofinancia, beleza. Então você tem essas coisas todas. Tem que escolher um ou outro? Eu acho que não, acho que você tem que escolher, você tem que fazer sua alocação aproveitando todo o espectro de coisas. É que o mundo tá rachado, né? Então o mundo é sempre muito digital, né? Então, assim, ou tá direita ou cima ou baixo, né? Então a gente gosta de jogar todo mundo no fogo do parquinho, mesmo, mas Carol, responde pra gente, fundo de tijolo. Já foi o time, tá migrando ainda, começou a migração, que acho que é aquele assunto de... um pouco que a gente tava falando é o assunto agora, e o Manuel comentou, né? De 2020, 2021, né? Principalmente 2021, né? Todo mundo só ficou no papel e se acomodou, né? Ficou todo mundo no papel, se acomodou, agora tá todo mundo desesperado com o papel, eu vou até jogar uma lenha aqui, né? Vocês ficam aqui na Faria Lima, né? Na Faria Lima. Mas 2020, a Faria Lima ia fechar, né? Assim, todo mundo Ninguém mais ia voltar, assim, exato. Ia virar um parque, todo mundo ia trabalhar em casa. Todo mundo ia trabalhar em casa, esses escritórios iam todos fechar, ninguém ia mais querer locação. Realmente, foi um período que, é claro, a gente não tinha a perspectiva, a gente não tinha como visualizar o que ia acontecer, por quanto tempo isso ia durar, como ia se impactar exatamente, por quanto tempo isso ia impactar as receitas de fundo imobiliário, principalmente de lajes corporativas, igual a gente está falando. Mas voltando ali à sua pergunta, né? Já foi o timing do fundo de tijolo? E tem a segunda pergunta, depois se for pro tijolo, qual tijolo? Né? Tá vendo? Vários tijolos aí. Pois é. E a gente viu, né? Aí tem o quê? Uns 2 meses, a gente já começou a ver uma recuperação, olhando apenas o índice ali, tirando a parte de papel. Começamos a ver uma recuperação no valor de mercado dos fundos de tijolo, né? Mas, assim, a gente comentou isso também ontem, né, na live. Falamos com uma certa frequência. Quando a gente olha fundos de shopping, por exemplo, a gente está vendo que os indicadores de desempenho estão todos subindo. Tem fundos de shopping que já tem indicador de desempenho de consumo até superior a níveis pré-pandemia. E fundos de shopping, né, falando ali do desempenho no mercado dos fundos de shopping, eles sim apresentaram um bom retorno,
mas será que ainda não tem espaço, né? Será que a gente ainda não tem, com tudo isso se resolvendo, ano que vem começando, a gente tem, tem Black Friday, tem Natal, vai começar todo o ciclo novamente. Será que a gente ainda não tem espaço para crescimento ainda de fundos de shopping, para o crescimento operacional desses fundos? Então, tem fundos tentando fazer uma recuperação de seus ativos no portfólio, tem fundo fazendo reforma, tentando baixar a inadimplência, né? Então, a gente tem em todos os setores, a gente analisar assim, todos os setores, a gente tem ainda, eu acho que até é precipitado falar, a gente tem espaço, não estamos, na minha visão, foi apenas o primeiro sinal que, poxa, vamos voltar, né? Então, temos ainda uma parecia que é defunto, mas ele deu uma tremidinha, ele tá vivo. Exato. Mas a Carol me falou aqui, Luiz, isso antes aqui da gravação, ela falou assim que ela corrigiu, ela falou assim, vai subir mais, ajustado ao risco, os fundos imobiliários vão subir mais. E agora? Não, na verdade a gente tem uma discussão, por exemplo, nesse negócio de shopping, a gente tem uma discussão lá que é a seguinte, é melhor fundo de shopping ou é melhor comprar empresa de shopping? Inclusive essa era uma outra pergunta, porque os resultados têm vindo muito bons, né, das companhias abertas, enfim, mas o papel ainda está longe, as empresas, né, daí você tem uma discussão, tipo, quem sofreu mais, quem está mais barato nesse sentido, onde você tem... A gente acha que, como não são coisas comparáveis diretamente... Mas a briga existe, vai. Não, a briga existe. Não é uma briga, na verdade, é uma decisão interessante de você tomar. Você fala assim... Equity. Né? Exato. Tipo, os dois são quase... É quase equity, mas com a diferença que ele me dá uma certa tranquilidade, porque ele me paga o dividendo todo mês. Ele distribui o resultado. Então, enfim... Ele, num certo sentido, amortece qualquer problema que eu possa vir a ter aí no meio do caminho. A aposta direta nas empresas, ela é um pouco mais, num certo sentido, eu tenho que pular mais de cabeça nesse negócio. A gente gosta muito, por exemplo, a gente iniciou a cobertura de Alliance agora, já incorporando o BR Malls, a gente acha que é uma oportunidade, essa é daquelas oportunidades, difícil você encontrar uma empresa desse jeito, nessa precificação, você não vai encontrar tão cedo. Aí é um pouco do gosto do freguês, entendeu? Tem gente que fala, putz, eu não tenho ainda a disponibilidade do estômago, eu prefiro alguma coisa assim. Então tem para os dois sabores, eu acho que dá para compor esse negócio bem. Muito embora eu seja mais do equity, eu tendo a preferir a ação. Mas eu vejo em fundo imobiliário também super atraente, acho que tem histórias muito boas para contar aí. A Alliance é top pick de vocês? Como é que vocês estão? A Alliance é que a gente começou o setor pela Alliance, ainda a gente vai cobrir as outras ainda, mas pelo que a gente ora, vis-a-vis a cobertura aqui que a gente vai ter também dos fundos de shopping, é uma das empresas que claramente se destaca. Tá? A gente tem um buy nele, um buy bastante convicto. Uma recomendação de compra bastante convicta e a gente sempre faz, esse é um negócio do nosso processo de investimento, que a gente, isso é um negócio que eu até falei, de que você viu a minha experiência, né? A gente está tentando fazer lá um negócio que é um pouco diferente, a gente está tentando adaptar a maneira de fazer research do institucional para o institucional, né? Que é muito focada no processo de investimento, como é que você tomou essa decisão e tal, ela é menos focada no resultado. Eu fui gestor, eu fui analista do buy side, fui analista do sell side também, então, quando eu era analista ninguém me perguntava meu target price, e quando eu era analista no buy side eu nunca perguntava target price, eu queria alguém para conversar, para entender, eu queria alguém que entendesse do assunto. É um pouco isso que a gente está tentando fazer, a gente está dando muito foco no processo. Então, o que a gente faz? A gente escreve o relatório e descreve, olha, o processo foi esse, a gente tomou essas decisões aqui, esses aqui são os pontos de decisão, a gente chegou nesse ponto aqui, a gente tinha algumas alternativas. E a gente atribui probabilidades para essas possibilidades e vai caminhando. Assim. Essa foi, ao final do processo, na hora que a gente chega no target price, a gente fala, esse foi o caminho que a gente percorreu. Mas é um dos caminhos possíveis. Se a gente tivesse percorrido esse outro caminho aqui, onde as coisas iam um pouco melhores, esse é o target price. A gente apresenta isso. Então tem um caso base, eu tenho um caso otimista e tenho um caso pessimista, que é onde as coisas não dão tão certo assim. Não que elas dão completamente errado, mas elas não vão como a gente esperava.
entendeu? Meio que traçando diferentes caminhos dentro dessa árvore de decisões. Isso daí tá disponível para todo mundo ou não? Está disponível. A gente, por enquanto, a gente está no período de degustação, está disponível para todo mundo. A plataforma entrou no ar recentemente, e é isso que dá para a gente uma certa tranquilidade. Quando a gente vê, por exemplo, esse caso de Alliance, a gente viu, no caso, se a gente for super conservador, olha, não vou dar, nenhuma das coisas vai acontecer, as coisas vão acontecer sempre do lado mais conservador, ainda assim a gente encontra uma baita de um potencial de valorização. Não é um potencial de valorização, entendeu? Mas você percebe, tem uma mais segurança muito grande nesse negócio. É aquele famoso, na dúvida, é melhor fechar os shoppings, vender o tijolo e devolver para o acionista que... Pois é, mas... Não estão nem pagando as lojas. Não, mas e é um negócio que não existe, né, pessoal? Esse é um negócio que você estava falando de tijolo, shopping. Quantos terrenos disponíveis você ainda tem na Faria Lima para construir prédios AAA, entendeu? Com laje de 1.800, 2.000... Se tiver algum, me mostra. Eu acho que tem pouquíssimos. Provavelmente a gente vai ter que, vai ter que começar a migrar para dentro do Itaim. Quantos lugares você tem para fazer um shopping Morumbi em São Paulo, para você fazer, entendeu? Um Barra Shopping, um Iguatemi. Essas coisas são limitadas. Essas propriedades que essas empresas, esses fundos possuem, é o creme do creme, né? Então, mesmo que você fale assim, não, mas beleza, a vacância está diminuindo, tal, mas tem estoque novo vindo? Não tem. Mesmo se tivesse, ele não seria da mesma qualidade. Então, nesse setor, a gente vê ativos que são basicamente, como é que o pessoal da Cosan falou sobre a Vale? É um ativo irreplicável. Esses são ativos replicáveis. Esses são literalmente ativos irreplicáveis. Sim, tem muito ativo. Quase uma barreira de entrada para uma concorrência. Exato. Do mesmo nível. Né? Você não consegue fazer. Não chega nem a ser uma barreira, um muro que não tem. Exato. Não consegue fazer de jeito nenhum. Eu queria só... Eu lembrei de um tema que falam muito, que é em relação ao agro, né? Pegando um pouquinho de equity, um pouquinho de macro, um pouquinho de FIIs aqui, né? E muito se fala sobre o agro em 2023. A Conab falou, vamos ter uma safra gigantesca, o mundo vai precisar de agro, a gente não sabe como é que se piora ou melhora a guerra. Enfim, é um cenário, de certa forma, bom para agro, né? Sim. Como é que está o ânimo de vocês? Aí eu queria ver também algumas alternativas em termos de FIAGROS, né? Que é algo relativamente novo. Mas eu adoro o FIAGRO, acho um modelo fantástico para alocação, que a gente precisa explorar mais, né, que acho que está só começando. Talvez o FIAGRO hoje seja o FI lá em 2008, 2010, né? Começando aqueles primeiros passos, né? Mas olhando para equity, assim, macro, você também está animado com a agro? A gente tá razoavelmente pessimista já há algum tempo com commodity, porque commodity é esse, quando eu estava falando de exposição internacional, né? Principalmente aqui no Brasil, quando você fala da dependência que essas coisas têm de China, o ambiente tem estado ruim já há algum tempo. Sim. Então a gente tem estado razoavelmente pessimista, por exemplo, com minério de ferro, essas coisas. Duas exceções nesse setor. Nesse grande tema de commodities. Um é petróleo, que a gente acha que essa combinação da recessão puxando a demanda para baixo e, ao mesmo tempo, uma restrição de oferta causada pelos produtores e pela própria guerra, essa combinação aí deixa o preço volátil, mas na média alto. Que é um ambiente que, Então a gente gosta de PRIO, a gente gosta de petro, a gente gosta de PRIO, por exemplo, porque tem menos ruído, tá? E essas coisas tem dado certo, tem dado bastante certo. A gente acha que isso não muda tão cedo, pelo contrário, isso tende a continuar. E agro a gente acha que a restrição aqui ela vem pelo lado climático. Você tem uma seca no hemisfério norte que foi terrível, você tem alguns problemas de laninha aqui no Brasil que acabaram afetando a safra e levando... Então a gente acha que os preços tendem a continuar altos por um período ainda razoável. Eles não caem tão rapidamente, a perspectiva de que o ciclo começasse a mostrar baixa já em 2023, a gente acha que estende mais um pouco.
e isso dá pra gente algum otimismo nessas histórias. Então a gente acha que histórias... O duro é que você tem alguma dificuldade em encontrar histórias bastante líquidas nesse negócio. Sim. E aí que a gente tem que meio que buscar as coisas um pouquinho diferentes. A gente acha a SLC um baita do nome, tá? Uma história que ficou líquida, inclusive, ficou bem mais líquida, não é ainda, sei lá, não é uma Petro, mas enfim, tá caminhando. E daí você tem isso, para quem tem disponibilidade para fazer histórias menores, a gente acha que tem histórias bem interessantes, uma Boa Safra, uma Três Tentos, são histórias muito, muito interessantes, que até tem exposição macro, setorial, mas tem uma dinâmica micro delas mesmas, delas executando esse plano de negócio, que é aquilo que eu estava falando, muito bom. O duro é que esse mercado não está muito fácil para quem não tem muita liquidez, né? Esse é um mercado que puniu muito a falta de liquidez das ações. Sim. Então tem que tomar um certo cuidado com isso e considerar isso na hora que você está tomando a decisão. Mas a gente acha que a história, do ponto de vista de fundamentos, é muito boa. Sim. Tá? E daí, migrando para passar a palavra para Carol, eu acho que mesmo em fundo imobiliário, você começa a ter histórias assim. O pessoal que é um fundo imobiliário de tijolo, que compra terra agrícola, por exemplo, tem umas histórias muito interessantes. Sim. O Risa Terrax, por exemplo, é uma história bem interessante. É um fundo que está num foco meio que por enquanto só dele, né? Tem pouca gente muito comparada. Que é uma história bem interessante também, enfim, eu acho que competência. Me corrija se eu estiver errado, Carol, mas acho que com os FIIs, dependendo do FII, você consegue até diversificar melhor, né? Diversificar a cultura, a geografia, não corre tanto risco de clima. Exato. O cara está fornecendo pro norte, ao mesmo tempo pro sul, então se tiver uma seca no sul, ele não está tão vendido assim. Exato. Isso focando em terras agrícolas, especialmente em terras agrícolas, porque os fundos imobiliários nesse setor de agro, eles podem atuar na cadeia toda do agro, né? Sim. Podem estar ali com silos de armazenamento, toda arrendamento de terras agrícolas, como foi falado, o insumo também. Então tem ali muita, igual a gente comentou, né? Será que a gente não está no 2008, 2010 dos fundos dos FIAGROS, né? Em comparação aos fundos imobiliários? Dos FIAGROS, claramente, né? Porque é um bicho novo, né? Eu me lembro que quando eu era assessor de investimento, fui assessor de investimento durante algum tempo, a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, por sorte consegui. É bem difícil, eu tenho um enorme respeito pelo que eles fazem, mas a gente falava, a hora que você vê um CRI e um CRA naquela época, você falava assim, o CRI tem vários compradores. O CRA não, o CRA era só pessoa física. O FIAGRO resolve esse problema, né? Então ele desata vários nós aí. Tem toda a cara de ser de ter a perspectiva de ser um negócio tão líquido quanto é fundo de papel, né? Exatamente. Então, hoje, né, a gente está vendo a maioria, os FIAGROS estão ali nos CRAs, né? Sim. Então, mas é um mercado muito incipiente ainda. Eu vejo com bons olhos, a gente tem acompanhado, tem conseguido fazer emissões, né? Igual os fundos de tijolo não estão conseguindo, né? Estão muito descontados ali no patrimonial, mas esses fundos, tanto os fundos de crédito, tanto imobiliário quanto agrícola, estão conseguindo crescer. Então, nós temos sim, a gente vê com boas perspectivas o setor, tanto de fundos imobiliários do setor de agro, quanto os próprios FIAGROS, né? Sim. E aí, e quando a gente olha tanto para a Bolsa como para fundo imobiliário, a gente tem... Colocando tudo numa cesta de renda variável, né, a gente tem os ativos ainda muito descontados quando fala em relação ao valor patrimonial, em relação à geração de caixa, enfim. For olhar um pouquinho para reforçar aquele ponto que você falou. 2023, a gente tem um cenário bastante desafiador externo, mas aqui no Brasil a gente pode começar a reduzir os juros, a inflação num patamar menor, enfim. Voltando só para reforçar aquele ponto, quais são os setores que você acredita que realmente possam ter uma performance melhor? Lembrando que esse ano talvez um dos destaques tenha sido petróleo mesmo, né, no Brasil e no mundo. Né? Então aquela pergunta, petróleo continua, mas a gente começa a equilibrar um pouco com outros setores. O que vocês já começam a desenhar? A gente acha que é uma carteira que você vai ter que montar, vai ter que considerar isso. Ela vai ter que considerar a maior atratividade desses negócios voltados mais para o mercado doméstico. A gente está bastante otimista com o consumo, a gente acha que tem espaço bastante interessante para o consumo continuar a crescer, já está recuperando e continuar a crescer. Você tem que ser seletivo naturalmente, não é qualquer consumo, tem histórias e histórias, né? Tem algumas, como eu falei, tem histórias que estão cumprindo o plano de negócios, tem algumas que não estão.
Mas de maneira geral a gente acha que consumo tá bem interessante. E daí tem coisas que tem uma dinâmica muito parecida com consumo. Por exemplo, a gente gosta muito de locadoras, a gente gosta muito de coisas desse tipo, entendeu? Que são mais voltadas para o mercado doméstico. Sim. E que foge um pouco dessa perspectiva. E a gente acha que o agro e o petróleo funcionam quase como hedges na sua carteira, entendeu? Se talvez isso aqui demore mais para andar, se o Banco Central demorar mais tempo para indicar que ele vai cortar os juros e tal, a gente acha que essas histórias elas têm fundamentos bons o suficientes para segurarem a sua carteira por mais tempo. Então é meio que uma carteira, ela tá acendendo duas velas para dois santos diferentes, mas no fundo é isso. Eu acho que tem uma história para a gente continuar observando, que é China. China é um player relevante aí para confirmar ou mudar essa história internacional, tá? Do ponto de vista do crescimento que eles conseguem manter de forma consistente daqui para frente, como é que eles ajustam as políticas dele, o que eles vão fazer daqui para frente com, por exemplo, Covid, como é que eles vão reciclar a série de problemas que eles têm no setor imobiliário e tal. Dependendo da maneira como eles fizerem isso, eles podem voltar a crescer mais rapidamente ou não. Isso vai ter um impacto grande em algumas coisas, na demanda de alguns produtos muito importantes para o Brasil. Então a gente tem que ficar muito de olho nisso. Até porque, enfim, acho que a Europa é bem mais claro. A Europa vai sofrer. A Europa tem dificuldades dela. Inclusive ontem, né? Foi hoje, né? Parece que teve uma ministra lá. Ela simplesmente desistiu, né? Não aguentou. Ligou pro Luiz e falou assim: Luiz, o que você tá achando? Não, vai piorar. Acho que é melhor você pedir o boné. Pular fora. Melhor você pedir o boné. Não, eu gosto muito de olhar essas coisas mais de longo prazo, porque elas acabam tendo impacto. Assim, a hora que você olha, por exemplo, crescimento das diversas economias, tem algumas economias que a gente está vendo países que têm diminuição líquida de população. A população está caindo, a população é cadente. Como é que você vai continuar a crescer a economia se a sua população está caindo, você não aceita imigração, haja produtividade, né? Não tem como. Sim. Então a gente gosta de olhar para essas coisas até para dar uma indicação desse tipo. Nesse sentido, a gente está razoavelmente pessimista com a Europa. A gente acha que esse é um problema, por exemplo, países como a Rússia é um país que vai diminuir, a população já está diminuindo a olhos vistos. A gente acha que na China tem um problema. São todos países que têm, enfim, tem uma população velha, envelhecida, que não cresce e que não aceitam imigração. Já está treinado, Siri já está treinado para cima. Europa não. Exato. Que é o contrário do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que, apesar de tudo, é um país onde a população continua a crescer, porque os Estados Unidos aceitam imigração. O país está constantemente renovado. Então a gente está bem mais otimista com esse tipo de coisa do que a gente acha que tem uma recessão, mas que, enfim, digamos assim, os boatos a respeito do desaparecimento dos Estados Unidos ou da perda de força dos Estados Unidos como potência mundial são exagerados. Não vai acontecer. Pelo contrário, esse é um país que se reinventa a cada tempo, porque ele é um país aberto, que continua a crescer, é um país dinâmico. Os outros, quando você não tem esse dinamismo, quando as coisas são muito amarradas, acaba perdendo. Sim. Ô Luiz, uma última pergunta. Claro. Em termos de estratégia. Eu particularmente adoro mid small caps, né? Assim, a gente acha que tem uma paixão comum aqui por renda variável, mas eu particularmente para aquelas ações que ninguém quer falar, né? E a gente vê nos últimos 12 meses, como você fala assim, principalmente quem precisa de liquidez sofreu muito, mais ainda do que outros setores. Então, se a gente viu algumas blue chips caírem, a gente viu os small caps algumas despencarem. Quando será que é a hora de aumentar o risco ainda mais da carteira de ações, ou seja, voltar para as small caps? Você acha que já chegou?
Ou ainda não? Você acha que primeiro vem uma liquidez, talvez buscando ali a Petro, a Vale, bancos, siderurgia, mineração, varejo? É o que normalmente acontece, né? Enfim, eu acho que vai ter uma diferença nesse negócio que, num certo sentido, já está ocorrendo, que a gente se acostumou. O comprador marginal, aquele cara, Sim, o cara sim. que faz o preço. Quem era Sim. sempre aqui no Brasil era o gringo. Sim. E por isso que o gringo vai entrar aqui, ele não vai comprar. Eu vou falar, olha, quando eu era rei de VEG, o gringo não entrava comprando VEG. Sim. Ele entrava comprando Petro, comprando mesmo Vale. o caso de PetroRio, por exemplo, assim, não dá para o cara transbordar, liquidar a posição de Petro e comprar PetroRio. Exato. Então, mas eu acho que dessa vez é um pouco diferente. Eu acho que pode ser um negócio um pouco mais balanceado, porque provavelmente a dinâmica vai ser uma dinâmica mais local. Uhum. Vai ser mais o dinheiro, vai ser essa inversão dessa migração que você estava falando da renda fixa em direção ao risco, e ela tende a não ser tão concentrada em Petro e Vale assim. Uhum. Então, eu acho que pode ter uma perspectiva de ser um negócio um pouco diferente. Eu acho que tem... E aí é o que para quem está acompanhando esse negócio há algum tempo, se a gente voltar, quando voltar, ficou 500 mil anos sem ter emissão no Brasil, ali por 2003, 2004 voltou, né? A Natura voltou e começou ali e tal, depois a gente teve uma aceleração em 2007 e tal. Daquela safra, muita coisa desapareceu. Sim. Quem desapareceu? Quem não estava completamente com o plano de negócio financiado. Sim. Quem dependia de emissões adicionais, né? Quem dependia de mais dinheiro para continuar pedalando a bicicleta, porque senão para de pedalar a bicicleta cai. E quem conseguiu executar esse plano. Então você tem empresas boas que são dessa época que estão aí hoje, enfim, algumas delas, inclusive, são nomes muito, muito grandes. Uma Localiza, tudo, a própria Natura, são todas empresas que surgiram nessa safra daquela época. A gente tem outra safra mais recente, que foi essa de agora. Uhum. A gente tem algumas empresas que estão cumprindo. Enfim, por exemplo, eu olho para... A gente não tem cobertura ainda, mas eu fico impressionado. Eu olho para, por exemplo, Mater Dei. O cara cumpriu o que ele se propôs a fazer em 5 anos, estava escrito no prospecto, ele fez em 1 ano e meio. Caraca. Ele chegou no número de leitos exatamente que ele tinha a fazer, e o preço está parado, ele não precisou pegar mais dinheiro, nada. Assim, ele está cumprindo, ele está fazendo exatamente o que ele falou que ele ia fazer. Sim. Ele está completamente funded, financiado, não tem nenhum problema. Eu acho que é uma história que vai estar disponível para a gente, para quem quiser olhar e tiver curiosidade. Sim. Tem algumas outras histórias que talvez tivessem chegado muito cedo no mercado. Essas talvez não sobrevivam. Uhum. Muito embora eu acho que eu tenho uma... Enfim, para quem não sabe, eu fui durante quase 3 anos, eu fui RI da VEG. Quando eu cheguei na VEG, a VEG fazia R$300 mil por dia. Enfim, a gente não estava nem no IBX. A VEG quase mudou de nome, né? Para Morana. A gente não estava nem no IBX, né, naquela época, mas e a gente, enfim, quando eu saí de lá, quando eu achei que o trabalho estava... Bom, chegou, eu se propôs... Quando eu entrei lá, o cara falou, quero entrar em Bovespa. Eu falei, pô, mas é louco, né? Naquela época era small cap, né? Não era small cap, porque já era uma empresa grande. Grande, né? Mas era liquidez, era baixa. E daí, quando eu saí, a gente já estava no Ibovespa, fazia 30, 40 pau por dia, tal, que na época era um volume grande e tal. Hoje é a 5ª maior empresa da Bolsa, tal, terceira, a 4ª ou 5ª, enfim. Qual é o maior retorno sobre o capital investido da VEG? O esforço de RI. O esforço de RI deu um retorno absurdo na VEG. Uhum. Nem foi um esforço tão grande assim, não foi tanto dinheiro assim. Eu acho que tem empresas que não percebem isso. Eu percebo muita gente que leva esse negócio como se fosse uma necessidade. Você deve notar isso também. O cara faz meio que por fazer. Sim. Eu sou obrigado a ter alguém aqui para atender, eu sou obrigado a divulgar esse negócio. Mas, e daí reclama, o mercado não me entende. Claro que não te entende, você não quer explicar. Tem empresa que a gente tem que eu tenho contatos, né? Eu tenho que ligar pro CFO, pro RI atender o meu analista.
Porque o meu analista manda e-mail 3 vezes pro cara e o cara não atende, entendeu? As coisas que você fala assim, não tem cabimento isso. Sim. Porque o cara não atendeu, ele estava de férias. Pô, só tem ele lá. Essas coisas são super relevantes, as empresas têm que entender. Quando é que a empresa... Eu gosto de small cap que vira mid cap. Eu gosto de mid cap que vira large cap. Eu não gosto de mid cap que fica eternamente mid cap. É só uma porcaria. E para alguém, para o mercado reconhecer o valor que você tem gerado lá, você tem que contar para o mercado e contar de uma forma estruturada, organizada e que faça sentido. Eu vejo muita gente negligenciando esse aspecto, entendeu? Tem muita gente que conta muito mal a história, tem muita gente que faz isso de uma forma muito protocolar, muito formal, não leva o negócio a sério e faz uma enorme diferença. Eu falei lá, a gente tem uma regra. Se o RI é ruim, a empresa sai em desvantagem. Sim. Porque eu não vou, tipo assim, por que eu vou dar buy numa empresa que o RI é ruim? Não dá vontade de cobrir, né? Não dá vontade de cobrir. Eu achei um monte de valor, mas só eu achei. Eu tive que fazer um puta de esforço, porque ninguém mais vai fazer isso. O próximo vai achar você daqui 3 anos. Exato, entendeu? Então você fala, não adianta, cara. Tem certos casos que você fala assim, value trap, que nem dizem, né? É aquela armadilha que o cara vai ser aquela eterna, assim, aquela eterna empresa que o analista de primeiro emprego acha cheio uma coisa. Só eu tô vendo. Cheio um negócio que só eu tô vendo. E aí, inclusive, falando da ManaWiki, a gente vai ter lá gestores, analistas, empresários, mas também empresas, né? Sim, a gente vai levar, enfim. Sim, vai levar. Se leva. A gente vai levar CEO, alguns CFOs, justamente para ter essa discussão. Eu fico pensando na empresa que não estiver lá escutando isso agora, assim, cara, na próxima edição eu vou ter que. A ideia é ter uma discussão com um cara que é o tomador de decisão, né? Sim. Que é o cara que está lá e é capaz de descrever para a gente como é que. Também, não é o que você vai fazer, é o que te levou a fazer isso que você vai estar falando para a gente que vai fazer. O que você está enxergando, que talvez não seja diretamente transferível para a gente, mas indiretamente pode informar o nosso processo. Entendeu? O que você enxergou em 2023, 2024 para anunciar o investimento de expansão de fábrica? Ou o que você está vendo aí? E essa é a conversa, eu acho que essa é a conversa mais rica de todas. Essa é uma conversa bem interessante. E, naturalmente, daí a gente vai para o outro lado, né? A gente pula o lado do balcão e vai conversar com o gestor. O que você está vendo? O que você tá observando? Quais são os cases que você está encontrando? Tá? Algumas conversas também vão ser menos diretamente relacionadas com investimento, vão ser mais amplas. Tá? A gente está tentando trazer gente que tem experiências interessantes que possam ajudar a gente nesse sentido também. Mas é fundamentalmente um evento de investimentos. Boa. Fala mais aí do ManaWiki, a data e o... Puxa vida, cara, data são 4 dias, são 5 dias ao todo, tá? A gente vamos resolver isso aqui com o pessoal da produção. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um QR Code aqui. Tá. A gente vai colocar um QR Code. Quem quiser mais informações sobre o ManaWiki. Não, a agenda tá lá. Eu sei que na quinta-feira a gente tem o evento presencial para convidados, que vai ser depois transmitido no dia seguinte. E a gente tem 4 dias online, de segunda a quinta, no 4 dias online. Se não me engano, o evento presencial é dia 10, então de trás para frente começa no dia 7, se não me engano. 7 a 11 de novembro. Tá ótimo. Tá. E aí, de novo, gestores, analistas, empresários, empresas, né? Um ambiente que economistas, todos os formadores do governo. Do futuro governo? Vamos deixar essa pergunta no ar, né? Não, o pessoal do Banco Central a gente vai tentar levar. Eles estarão lá. Eles estarão no próximo governo. Essa é a certeza. O Banco Central não é mais governo nesse sentido, né? Exato. Mas a gente sabe que vai estar em 2023. Exato. Né? Essa é a certeza. Essa diretoria estará. É a mesma. Muito bom. Luiz, obrigado pela presença, pelo bate-papo. Vamos marcar mais vezes. Obrigado, Carol. Obrigada. Obrigado. Eu ouso dizer aqui, pra gente terminar, que 2023 é o ano da renda variável. Renda variável, ações ou fundos imobiliários, mas eu ouso dizer. Vai ser eu tendo a concordar, cara. Concordamos. Tendemos a concordar com você, viu? Mas acho que vamos ter um ambiente aí favorável, mais saudável, desafiador, lógico, né? Sempre é. Mas com mais argumentos, mais condições aí para
Tinha um cara que trabalhava, você falou esse negócio, eu lembrei de um cara que trabalhava comigo lá no Itaú, quando eu trabalhava no Itaú e tal. Ele falava, pô, a gente sempre fala, ele era vendedor, né? Falava, o ano que vem é o ano da bolsa, o ano que vem é o ano da bolsa, o ano que vem é da bolsa. Ele saiu quando foi mais ou menos 2003, ele falou, não, eu vou fazer outra coisa, vou montar outro negócio. Eu falei, não, olha, aguenta aí, tá? Acho que você tá saindo do ano errado. Você tá saindo porque o ano que vem é da bolsa, fica aí. Então, no ano que vem, no ano seguinte, começou a história, logo em seguida veio a oferta de Ultrapar, por exemplo, que foi que abriu a porteira e começou o mercado. O mercado mudou completamente desde então. Né? E ousa dizer também, em janeiro, fevereiro e março estaremos com IPOs na praça. Tem um estoque aí. Tem uma janela. Tem uma janela. E tem demanda. E emissões. É. Por favor. E emissões. E emissões de tudo, né? Sim. Mas vai ter muita emissão, com certeza. Com certeza. Tem demanda. Muito gentil, muito obrigado. Marco, obrigado. Pelo tempo, pela disponibilidade. Então nos vemos lá, Money Week, online. De novo, a gente vai deixar o QR Code aqui para fazer a inscrição, tirar todas as dúvidas, ver lá os palestrantes e a grade. Então tem participação online e presencial aqui para convidados. Combinado. Beleza? E a gente se vê aqui. Vamos marcar mais. Eu gosto muito, inclusive, de falar de balanços. Vamos esperar passar a temporada de balanços, depois a gente marca Fechado. Tá combinado. Um resumo. Tá Só combinado. que pra ela aqui é todo mês, né? Todo mês tem todo um mês, todo mês tem resultado. Todo mês tem resultado de dividendos, né? Tem um lado bom e um lado ruim. Muito obrigado, muito gentil. Obrigada. Esse foi o nosso SaraCast aqui com o time da EK Research. E a gente se vê aqui em breve no próximo SaraCast. Até mais. Até mais. PMC News. Informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas Citrade.